Obviamente que todo início do nosso Bandeirantes Acontece está pautado por aquilo que aconteceu ontem no início da noite, que foi a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, muita gente dava isso como certo depois daquilo que aconteceu no domingo, com as manifestações e com a participação. E gente que tem um bom trâmite do ponto de vista da informação com as fontes do Supremo Tribunal Federal, a participação do ex-presidente nas manifestações por vídeo, né? Por vídeo não, por áudio. O filho dele conectou, o Flávio Bolsonaro, ele até hoje deu a declaração dizendo que foi ele quem fez e não o pai, mas o pai participou, e foi dessa forma que Alexandre de Moraes pegou aquela saudação à manifestação de Copacabana feita pelo ex-presidente como um argumento para uma transgressão das medidas cautelares que foram colocadas em práticas há 15 dias. E isso determinou a prisão do ex-presidente. A gente começa o nosso giro sobre tudo o que aconteceu de ontem para hoje e nesse início de tarde, lá por Brasília, pela capital federal, as repercussões com o Ivan Brandão. Boa tarde para você, Ivan, seja bem-vindo. Fala, Ronald, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Dia cheio aqui em Brasília, né? Eu queria falar que um dia quente, mas nem tanto assim. Temperatura na casa dos 25 graus, tempo nublado aqui, mas quente lá no Congresso Nacional. Vamos falar um pouquinho aí, então, dessa repercussão da prisão domiciliar, da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, terça-feira, era o dia que o Congresso voltaria ao trabalho, e a gente já falou tantas vezes aqui da pauta que está nem trancada, mas está atrasada, né? Até hoje, os parlamentares não votaram a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, que era para ter sido sancionada lá em julho. Enfim, outras coisas que estão aí na frente, né? Inserção do imposto de renda, cassação de deputados, taxação dos super ricos, tudo isso vai ficar para depois, se depender da oposição, que pela paz, meu amigo Ronald, declarou guerra. É isso mesmo, né? Hoje, parlamentares da oposição, apoiadores de Jair Bolsonaro, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, anunciaram que querem o pacote da paz sendo votado, sendo discutido no Congresso Nacional. O pacote da paz, para eles, é anistia ampla e restrita aos acusados de participarem dos ataques do dia 8 de janeiro, impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a proposta, botar em pauta a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. Esse é o pacote da paz, mas curiosamente, hoje mais cedo, alguns líderes da oposição declararam guerra, né? Pelo menos o Sóstenes Cavalcante, um desses líderes, falou: a gente está se adestrando para uma guerra, e teve até um tom meio de ameaça aí aos presidentes da casa, né? A gente não vai sair da mesa, as mesas do Senado e da Câmara estão ocupadas, teve até agora há pouco um princípio de confusão no plenário da Câmara, por deputados e senadores da oposição que prometem, só vão sair dali se Hugo Mota e Davi Alcolumbre conversarem sobre esse assunto e pautarem o que eles estão defendendo. Altineu Cortes, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, falou que se Hugo Mota deixar o país, ele, como vice-presidente, vai pautar a anistia àquelas pessoas que participaram do quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Então, Hugo Mota não está em Brasília, né, ainda não se pronunciou sobre esse assunto, Davi Alcolumbre também não, mas devem participar aí da ordem do dia. Então a gente vai saber como é que vai ficar esse clima mais tarde. Mas se a gente já discutia quanto tempo mais a Câmara e o Senado vão demorar para votar essas pautas importantes, que a gente sempre fala aqui na programação, agora deve demorar mais um pouquinho com essa tentativa de obstrução aí da oposição, dos apoiadores de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro está preso em casa, aqui no Jardim Botânica, uma área nobre de Brasília, e ontem, quando houve o anúncio, quando foi divulgada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve um princípio de protesto, mas tudo na paz, assim, uma carreata, né? Apoiadores foram até a frente do condomínio dele. Eu apurei aqui com a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal que, muito embora a gente não tenha visto hoje, ali na região onde Bolsonaro vive, um aparato policial muito forte, há uma espécie de sobreaviso
para que haja um reforço na segurança. É só lembrar que o governador do Distrito Federal foi intimado pessoalmente, né, por uma decisão também do ministro Alexandre de Moraes para que ele atue para evitar aglomerações de apoiadores do presidente, de acampamentos parecidos com aqueles que a gente teve no dia 8 de janeiro, mas no fim a decisão do ministro Alexandre de Moraes já está em vigor e basicamente se resume ao que, Ronald? O presidente vai ficar com a tornozeleira eletrônica, não pode receber visita sem autorização do Supremo Tribunal Federal, não pode usar o telefone celular nem de terceiros, só os advogados dele ou as pessoas que moram com ele é que podem ter contato com o ex-presidente. Então, por exemplo, é a situação da primeira-dama, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha deles. E as pessoas que forem autorizadas a fazer uma visita a Bolsonaro não podem também usar celular, não podem tirar fotos, não podem gravar imagens. E aquelas medidas cautelares que foram tomadas no mês passado estão mantidas também. Ele está proibido de manter contato com o embaixador, com autoridade estrangeira, não pode usar rede social, nem por meio de terceiros, não pode receber visitas de outros investigados. Enfim, é a situação que hoje cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, isso mexe também com a nossa vida aqui no ir e vir, né, em Brasília, mas por enquanto a situação é tranquila em relação a possíveis manifestações, mas seguiremos de olho por aqui. Grande abraço. Valeu, Ivan. Obrigado pelo resumo de tudo que aconteceu desde a decretação da prisão. Fica ainda a expectativa se há espaço, se há lastro ou não para isso, essa decisão ir para a turma, para a votação da turma, depois da decisão de Alexandre de Moraes, assunto que a gente vai seguir destacando aqui no Bandeirantes Acontece. São muitas as repercussões, a gente falou da repercussão em Brasília, com a oposição já se posicionando e colocando a pauta da Câmara dos Deputados como um dos caminhos para demonstrar essa insatisfação. E aí tem vários aspectos, do travamento da pauta e também a decisão, eu esqueci, eu falei o nome dele agorinha há pouco e perdi o nome, porque é um nome diferente, Altineu, e o Ivan Brandel já tinha dado, que é o vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, que é do PL lá do Rio de Janeiro, que disse com todas as letras que se o Hugo Mota der as costas, e aí é só uma figura de linguagem, mas se por algum motivo sair de licença e deixar a vice-presidência assumir a presidência, vai para plenário a pauta da anistia. Essa é a afirmação que ele fez hoje. Como eles vão lidar com isso, só o dia a dia vai mostrar, e agora, no fim da tarde, a reunião dos parlamentares deve sair faísca, e por isso que a gente está com todos os olhos voltados para a capital federal. O advogado e colunista do jornal Gente, Emanuel Pessoa, analisou os impactos da decisão de Alexandre de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Para ele, as autoridades americanas devem endurecer as medidas contra o ministro. Vamos ouvi-lo. Na medida em que o Alexandre de Moraes decreta a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro num processo que o Bolsonaro nem foi indiciado, a prisão domiciliar foi decretada num processo que investiga a conduta do Eduardo Bolsonaro ao pedir aos americanos que apliquem sanções ao Alexandre de Moraes, você vai ter a situação de que o governo Trump com certeza vai entender que isso foi uma provocação. Então nós sabemos que ele naturalmente vai se tomar aquilo como uma ofensa particular e pessoal contra ele, e certamente ele vai direcionar o Departamento de Estado para que faça que esse órgão aplique de forma mais rigorosa a lei Magnitsky Alexandre de Moraes. E aí provavelmente nós vamos ter uma situação de o governo americano estar muito mais propenso a aplicar multas bilionárias a empresas brasileiras que não cortem as contas correntes do ministro, que não impeçam ele de voar em suas companhias aéreas, que mantenham redes sociais, e-mails e coisas do tipo. Entrevistado no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e na Band News TV, o governador do Rio Grande do Sul comentou a decisão de Alexandre de Moraes. Eduardo Leite defendeu que as decisões monocráticas do Supremo devem ser discutidas pelas instituições. Eu entendo que para o país é importante estabelecer uma discussão para o futuro, inclusive do ponto de vista institucional, relacionado às decisões monocráticas, né? Há uma preocupação sobre o quanto que essas decisões monocráticas acabam alcançando, aí, nesse caso mesmo, uma decisão monocrática que não passou por órgão colegiado, estabelecendo a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, me causa preocupação. Eu não recebo isso com alegria. Eu entendo que o máximo do esforço deve ser feito, especialmente quando se refere a um ex-presidente da República, a qualquer cidadão, mas a um ex-presidente da República, no exercício das suas manifestações, enfim, deve
ser trabalhada no âmbito de um órgão colegiado e não numa decisão monocrática. Essa a palavra do Eduardo Leite, o governador lá do Rio Grande do Sul, falando a respeito da prisão. Ele foi entrevistado com inúmeros temas, esse um dos assuntos com os quais ele lidou.